Então, gente, uma boa noite a todos, né? Todas. Nós estamos aqui hoje é, nessa data, né? Que é uma data aí comemorativa e de conscientização do autismo. Essa data, ela foi criada pela OMS em 2007. Eu até achei interessante isso, porque como que a gente aqui no Brasil tá assim um tanto quanto atrasado, né? Porque esse assunto do autismo ele começou a tomar um volume maior aqui no Brasil com a pandemia, né? Assim, é claro que sempre existiu autismo, mas a gente sempre via mais aquela questão do autismo mais severo, né? Sendo atendido nas instituições, nas APAES, e, que ele, né, foi tomando esse corpo que hoje tá aí, esse entendimento, né, bem mais recente. Então, desde 2007 que a OMS já tem esse dia para conscientizar, né? Então, depois de tanto tempo, ainda precisa ter um dia para conscientizar, né? É, e a gente tem visto aí nas redes sociais quanta dificuldade que as pessoas ainda estão passando, né? Então, é importante a gente parar um pouquinho para discutir, né, para conversar sobre isso. E para quem ainda não me conhece, o pessoal que está aí, eu sou Ana Luísa, terapeuta ocupacional, e eu convidei a minha colega Ana Guiomar para estar aqui hoje com a gente, né? E esse tema, assim, eu gosto desse tema, conhecer para incluir, porque aquilo que a gente não conhece, a gente dificilmente vai incluir, né? Eu fiquei até pensando assim, às vezes, alimentação, né? Alguém fala assim, vamos supor, açúcar mascavo é melhor para a saúde. Mas se eu não conheço, eu não provei, se eu não sei receita nenhuma, né? Se eu não sei verdadeiramente o que que tem ali de bom para a saúde, eu não incluo na minha alimentação. E com as pessoas é assim também, né? Geralmente o que é diferente causa estranheza, causa medo, receio na gente, e aí a gente não consegue, né, incluir. Vou ter que mudou aí para vocês, gente, né? Então, eu sou Ana Luísa, terapeuta ocupacional. Eu estou fazendo a pós-graduação em clínica analítico comportamental, né? Então, hoje o que a gente vai falar aqui um pouquinho é embasado nessa ciência, né, que é a análise comportamental, que ela vem do behaviorismo, né? Então, é baseado nessa área que a gente vai falar e também vamos falar um pouquinho da nossa experiência de vida também, tanto como terapeutas e como mães também, né? E vou deixar a Ana se apresentar também. Eu sou Ana Guiomar, eu sou fonoaudióloga, trabalho com reabilitação envolvendo autistas e entre outras deficiências desde 2008, 2009. É, a abordagem em relação ao autismo a partir mesmo de 2015. Hoje eu não trabalho diretamente na intervenção do autismo, trabalho em outro nível de cuidado, como membro da junta reguladora da pessoa com deficiência. Então, lá a gente regula, supervisiona e garante o acesso das pessoas com deficiência, incluindo o autista, na rede pública nossa aqui municipal. Também trabalhei com a Ana, com a Juliana, com a Lucelene, que estão presentes no CAPSI, né? E lá também a gente experimentou e era uma outra forma de abordagem, também muito válida e enriquecedora, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso.
Isso. E é, com o autismo, gente, eu tinha contato com algumas pessoas com autismo, eu, né, me formei no ano de 2000, só que na clínica mesmo, né, que eu atuava numa ONG, essa ONG recebia pessoas também, é, mas não para trabalhar especificamente as coisas do autismo, né? E no consultório eu comecei a receber pacientes autistas a partir de 2018 e com uma maior intensificação final de 2020, 2021. E foi aí que eu, né, me motivou a estar estudando mais nessa área, né, buscando aí aprofundar, porque o que a gente recebeu de aprendizado na faculdade foi muito incipiente. Então, e era uma clientela, como eu falei, né, que era muito atendida na PAI, né, ela estava, assim, em alguns ambientes, e no setor privado, na clínica privada, a gente não é, encontrava, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre uma parte conceitual de autismo e depois nós vamos falar uma parte prática, né, de como lidar com problemas de comportamento. E aí a gente quer ouvir de vocês, né? Quem quiser falar, pode falar. É... Aqui, ó. A pessoa que. Só, gente, para mandar aqui que a pessoa que não está conseguindo conectar o áudio, estou mandando aqui para ela para ver se ela consegue. Né? Então, o que que é o transtorno do espectro do autismo, né? Ou do espectro autista, as duas formas estão corretas. É uma condição do neurodesenvolvimento e é um espectro, né? Então, primeiro, não é uma doença. Então, se não é uma doença, não é contagioso, mas também não tem cura, né? E acontece no desenvolvimento da criança ainda intraútero. Tem uma evolução crônica. Ou seja, a pessoa vai ser autista ao longo de toda a vida, porque muita gente acha que autismo só tem em criança, né? E aí hoje, quando algumas pessoas adolescentes ou adultas recebem o diagnóstico ou falam do seu diagnóstico, muita gente se espanta, mas é uma evolução crônica, né? E afeta as funções psíquicas, sensoriais e motoras. Então é aí que vem a questão do espectro, porque como afeta vários setores da vida da pessoa e afeta de formas diferentes, porque ele depende, né, do que vem logo aqui em seguida, que são as interações genéticas e ambientais. Então, cada um carrega uma carga genética aí familiar, mas também vive sob determinadas circunstâncias, questões do meio ambiente, né, de como que é a gestação, influências, outras, né, mas o que já se sabe hoje que o maior contribuinte, né, para a questão do autismo é realmente as questões genéticas, né? Ou seja, já está lá, já está escrito nas células das pessoas o que vai ser dela. Só que isso pode vir hereditariamente, né? Eu recebo já um gene do meu pai, da minha mãe, ou pode acontecer durante a gestação dos genes recebidos, ou lá do espermatozoide, do óvulo da mãe, sofrer mutações, né? E alguns genes também sofrerem mutações que vão ocasionar o que vai ser aquela nova pessoa ali. E muitas vezes o autismo tem comorbidades. Então, o que que são comorbidades? São outras questões que aparecem junto, e muitas vezes essas comorbidades elas até se sobrepõem, aparecem mais e são diagnosticadas primeiro. Então, em crianças,
né? Às vezes é muito comum o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Quando a pessoa é mais adolescente, início da vida adulta, ansiedade, depressão, né? Então, tem outras questões que estão envolvidas aí com o autismo e que às vezes aparecem mais e são diagnosticadas mais, né? E por isso que às vezes o autismo começou a aparecer só mais recentemente por causa dos estudos que foram feitos e foi mais delimitado o que era realmente o autismo, e antes o que era diagnosticado eram, na verdade, as comorbidades, né? Ele aparece na primeira infância, mas pode ficar desapercebido. Então, quando a gente vai investigar com um adolescente, com um adulto, a gente percebe que lá na infância já tinha alguns traços, só que ainda isso não era percebido como fazendo parte do autismo. Mas ele vai, né? Os primeiros sinais vão surgir aí na infância, né? Já que é do neurodesenvolvimento, então, criança nasceu, ela já vai ter. Só que a manifestação, às vezes, não aparece de cara, né? Ela vai aparecendo ao longo da vida. E ele traz prejuízos sociais e ocupacionais, né? Então, isso é muito importante, porque tem uma outra condição que hoje é falada, que é o fenótipo ampliado do autismo. Então, o que que é isso? A pessoa ela tem várias características de autismo, e a gente vai ver daqui a pouco quais são essas características, só que ela não tem tantos prejuízos na vida dela, né? Ela consegue ter sua vida social, ela consegue trabalhar, estudar e não precisa de tanto apoio. Então, a gente fala que ela está no fenótipo ampliado. Ela tem muitas características, mas ela não tem um transtorno. E então, né, o que vai diferenciar é a necessidade de apoio. Então, geralmente, a pessoa autista, ela vai precisar de apoio durante a sua vida. Em alguns momentos, ela vai precisar de mais apoio, outros momentos, ela vai precisar de menos apoio. Né? Hoje eu atendi uma mãe que ela está iniciando agora, né, a terapia, e aí ela me perguntou, né, ô Ana Luísa, como que vai ser, né, o futuro? Será que meu filho vai ser independente um dia? E eu falei, a terapia caminha para isso, né? Tudo que a gente faz, o foco é esse, a independência, a qualidade de vida, mas se a pessoa realmente é autista, algum nível de apoio ela vai precisar. Mas, às vezes, vai ser só um lembrete, um telefonema, mas geralmente ela vai precisar de algum tipo de apoio. E tem as fases, né? Fases de transição, tem fases que isso é pior. Você quer comentar um pouquinho, Ana, essa introdução? Sim, né? Então, assim, voltando aí um pouquinho que a Ana disse, né? Dando um fechamento aí, tem essas questões genéticas, eu acho que está caminhando cada vez mais para o mapeamento genético em torno do autismo. Hoje já tem dois genes que são mais perceptíveis, mas reforçando que ainda o diagnóstico é clínico. Então, tem que ter as observações clínicas. E é a partir dessa observação clínica que normalmente a terapia é voltada, né, diante das avaliações da necessidade de cada indivíduo. Então, isso que a Ana falou, né, de cada etapa da vida, vai ter uma dificuldade ou vai ter que ter um nível de atenção, isso a gente consegue observar, né? Quando criança é um tipo de preocupação, um tipo de atenção que se tem que dar, e na adolescência são outros, muito voltados para questões sociais, e na fase adulta, para as questões ocupacionais. Então, a gente já vê pacientes adultos buscando terapia e apoio para resolver conflitos internos ali em relação ao trabalho, né? Falando de um nível de suporte mais baixo. Mas vai depender da fase da vida daquele indivíduo e de como ele está ali inserido socialmente, as necessidades vão aparecendo. Isso aí, nós não vamos aprofundar muito porque não é um curso, né, gente? A gente também quer ter
um bate-papo, né, aqui com vocês, então, para a gente poder depois conversar e quem quiser perguntar também, tá, gente? É, sobre os critérios diagnósticos do autismo, né? Então, como a Ana Guiomar falou, é, o diagnóstico ele é clínico, então ele é feito pela observação do comportamento da pessoa, né? Essa questão genética, hoje em dia a gente ainda não tem tanto acesso, né? E vai demorar um pouco a ter acesso a um exame Tem mesmo, ainda genético. é o custo, né? Ainda É, alto custo é um pouco alto, nem todo mundo tem acesso, né? isso. Mas não é o E não mais é assertivo, importante. tão assertivo ainda. É, e não é o mais importante, porque o mais importante Não, é realmente o que eu vou fazer com a pessoa a nível comportamental para ajudá-la, né, a conviver com isso, a não ser que descubra uma cura, né, que possa, sei lá, intrauterina, né, não sei, né, mas pelo que a gente vê de outras doenças genéticas, é muito improvável que isso aconteça rapidamente nas próximas décadas. Então, tem dois critérios, né? Aquilo que eu falei antes são as condições para que seja considerado autismo, né? Então, para ser considerado autismo, tem que ser da infância, tem que ter prejuízo, tem que ter necessidade de apoio, né? Então, é uma coisa mais geral. E aqui são os critérios mesmo. O primeiro critério, o critério A, ele fala de deficiências persistentes na comunicação e interação social. Então, esse critério, ele tem que estar presente, é, as três coisas aqui, né, que aparecem aqui, elas têm que estar presentes na pessoa, né? Alterações na comunicação verbal, gestual e paralinguística. Eu vou pedir depois a Ana para falar um pouquinho mais, que é mais da área e da fono. Né? Então, é tanto na fala como também na expressão facial, nos gestos, né? Também na cadência aí da fala, a forma como a fala aparece, né? Atenção compartilhada e interação social. Isso aqui, gente, é muito importante. A pessoa ser capaz de perceber o outro, né? O outro ser humano e entender o que que aquele outro ser humano quer, né? O que ele quer comigo, o que eu posso fazer junto com ele. Então, essa percepção do outro. E a dificuldade em iniciar e manter relações, né? Então, são dificuldades que, em intensidade, vão aparecer diferente em cada época da vida, mas já aparece, né? Então, muitas vezes a criança chega para a gente, né, para a TO, para a fono, porque a criança não fala. Então, é a primeira coisa que é observada pela família. Às vezes não tem o diagnóstico ainda, mas já tem essa percepção, não fala. Mas quando você vai ver, a criança também não tem as outras habilidades, né? Quer falar, Ana, um pouquinho aí sobre a fala? sim, a fala quando eu comecei a atuar com a fonoaudiologia, a gente já percebia que começou um número grande de crianças com atraso de fala. A fala é a coisa que mais se espera, né, por toda a família, né? Escutar a mãe quer escutar uma mãe, o papai. E aí, quando isso não vai aparecendo, não vai surgindo na idade que se é esperado, começa a preocupação. Então, é algo que chega no consultório para a gente com essa queixa muito antes das outras queixas, né, de interação social, porque às vezes o bebê ainda tem uma capacidade de interação um pouco mais limitada. E então é algo que aparece com muita, muita rapidez para a gente, para fono, né? E aí o que a gente observa é que quando é atraso, gente, é atraso igual é atraso, a gente atrasa para carro, né? Eu vou em Belo Horizonte, não cheguei lá em Belo Horizonte a tempo do meu compromisso, mas eu cheguei, atrasada, mas cheguei. E então a diferença, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento é isso, porque vai passando o tempo, a criança já está um certo tempo em estimulação, a família com orientações a
respeito de como estimular, e essa linguagem não vai respondendo, né? Então, assim, não é. Por isso que, às vezes, o sinal de atraso de fala e de linguagem é os primeiros que aparecem, é o primeiro que a gente começa a perceber e a escola começa a perceber. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma outra percepção da equipe multidisciplinar, como, por exemplo, não, criança até 4 anos, a gente espera, né? A gente ouvia muito isso de alguns médicos, então era algo que atrapalhava muito o diagnóstico precoce. Hoje a gente tem mais consciência, né? Hoje a gente, criança com 2 anos, não desenvolveu a falha, a linguagem, a gente tem mais uma pressa ali para já estimular, para ir buscando um diagnóstico ali. Mas as alterações na comunicação verbal, ela é perceptível, inclusive quando bebê. Mesmo bebê recém-nascido, quando a gente tem mais sensibilidade, a gente consegue já perceber. A gente consegue perceber uma resposta mais com latência maior, com uma demora maior para responder ao chamado da mãe, né? O contato visual no amamentar, às vezes, é um pouco diferente. É uma criança que às vezes chora menos, né? Às vezes não é aquela criança que chora tanto, que a gente pensa assim que você tem autismo, você tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, vai ser uma criança que vai chorar o tempo inteiro, vai ter irritação. Não, ela pode ser o contrário, pode ser uma bebê quietinha, que não demanda a atenção da mãe. Então, é aquele bebê que às vezes a mãe fala, nossa, até 1 ano era um bebê maravilhoso, eu colocava ele no cantinho lá e lá ele ficava, né? Então, umas atenções aí a respeito da linguagem, da troca comunicativa, que é não verbal ainda, que a gente já começa a prestar atenção. O contrário também, que é um bebê muito irritadíssimo, né? Então, quer dizer, ele tem aí uma questão sensorial que pode incomodar. Então, aquele bebê que sempre chora, que tem dificuldade para dormir. Então, o histórico da mãe vem falando, olha, eu tive um problema desde o nascimento, né? A parte da amamentação foi difícil, a introdução alimentar foi difícil. Então, assim, esse critério A, aí que envolve a comunicação e a interação social, cada vez mais está sendo mais perceptível para nós profissionais, também para os pediatras, para os médicos. Então, está chegando cada vez mais cedo as crianças no nosso consultório, né? Antigamente, a Sim. gente no consultório fono tinha até a gente falava entre nós, só chega depois de 5 anos de idade. Realmente só chegava depois de 5 anos de idade. Hoje não, hoje a gente recebe criança com 1 ano e meio, 2 meses, até antes, para ser analisado, para ser observado e estimulado. E essa atenção compartilhada, a gente, quando começa a estudar alguma coisa, a gente fica meio obsessiva com aquilo, né? Principalmente quem tem uns traços assim do autismo e hiperfoco. É, eu reparando crianças na igreja. Então, agora teve Semana Santa, fui em várias celebrações e eu vendo os bebezinhos na igreja. Então, o bebezinho típico, ele vira para trás e ele fica te olhando. Aí você ri para ele ri para você. Ele Aí ri de você volta. mexe a boca, ele mexe a boca também. Aí a mãe percebe que ele está olhando, a mãe olha para a pessoa, ele olha para a mãe. Então, isso é reciprocidade social, né? Então, a criança, um bebezinho ali com 7 meses, a gente já consegue perceber se ele tem ou não reciprocidade. Porque tem aquele outro também que entra na igreja e chora o tempo inteiro e a mãe tem que sair com ele, né? Então, que ele não dá conta de ficar ali naquele ambiente. Então, já é possível perceber numa criança pequenininha que ela tem essa atenção compartilhada, né? Às vezes o menininho está lá na igreja, mas está sentado até com o celular na mão, não percebe ninguém em volta. E tem os outros que estão querendo se comunicar, né? Ele ainda não fala, ele não faz gestos, mas ele já se comunica com o olhar. Então, é possível, né? E aí, agora, eu vou falar um pouquinho do critério B, que são os padrões restritos e repetitivos, né? Tanto de comportamento, de interesses ou de atividades. Esses padrões, para justificar, né, o diagnóstico, a pessoa precisa ter pelo menos dois. Ela pode ter todos, mas são dois. Isso é o que as pessoas mais observam, né? Porque é algo mais palpável, assim. Então, mas só que se tiver alguma coisa desse critério B e não tiver problema de comunicação, aí não é
autismo. Aí são outros problemas que existem, que têm outros diagnósticos, outros nomes, né? Então, o primeiro é a estereotipia. Estereotipia é algo que é estranho, é algo que você bate o olho e você vê que aquilo ali não é comum, né? É algo incomum que a pessoa faz. Pode ser verbal, ou seja, é, por exemplo, a ecolalia, que é o mais comum, né? Que é repetir palavras, às vezes pode ser a palavra imediata, a pessoa falou uma coisa, e, né? Você pergunta para a criança, o que que você gosta de beber? Aí ela fala, beber. Né? Então, ela repete a última palavra ou a palavra toda, ou pode ser tardia, ficar repetindo certas frases, né? São jargões, são certas frases que ou sons sem sentido também, né? Ficar como se estivesse cantando alguma coisa, né? O gestual, né? Que podem ser expressões faciais, gestos, balançar de mão, né? Às vezes mesmo tics, né? Que pode ser tique, pode ser estereotipia, né? Mas é comum pessoa com autismo às vezes ter um tique também associado, né? Movimentos corporais, né? Gostar de ficar girando, sentar muito desengonçado, sentar de uma maneira estranha, com a perna para cima, né? A postura também da pessoa, o jeito de andar, um jeito estranho também, né? Então, estereotipias são essas coisas que são bem visíveis, assim. E não tem uma função comunicativa, né? Não é usual nos nossos padrões sociais. Insistência em rituais ou rotinas, né? Então, a pessoa com autismo, ela é muito inflexível. Ela gosta das coisas sempre do mesmo jeito, de uma forma. Às vezes não é uma forma tradicional das coisas, às vezes é algo que ela aprendeu de fazer sempre daquele jeito, né? Então, ela é muito apegada, né, a uma rotina, a uma forma de fazer as coisas. O hiperfoco, que ele pode ser voltado para temas ou para objetos, né? E no DSM-5 eles explicam que esse hiperfoco, quando a pessoa não tem problemas intelectuais de aprendizagem, o hiperfoco está muito voltado para temas. Então, a pessoa gosta de falar sobre determinado assunto, né? Uma banda de rock, dinossauro, fundo do mar, assuntos diversos. Eu tinha um paciente que ele era pequenininho, 5 anos, falava sobre as torres do mundo, né? Então são temas assim não muito usuais. Quando já possui às vezes uma deficiência intelectual, o hiperfoco está mais voltado para objetos. Então aquela criança que sempre anda com um brinquedinho na mão, um paninho, um cobertorzinho, né? Mas pode ser também a idade, tá, gente? A criança menor, ela se apega a determinados objetos, ou sempre tem que estar com objeto, sempre que vai sair de casa, sai com um objeto na mão, né? Então, o hiperfoco tem esses dois tipos, né? E a hiperreatividade ou hiporreatividade sensorial, né? A Ana Guiomar começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes tem um bebê que é muito calminho, pode acontecer o que for, que ele não acorda, ele fica lá no cantinho dele, não chora, ou pode ser extremamente irritável, qualquer barulhinho, ele já acorda, ele já não dorme mais, chora o tempo inteiro. Então, pode acontecer os extremos, né? Ou a pessoa ser muito sensível sensorialmente, né? Ela tem sensibilidade a sons, a alimentos, né? Que aí entra a seletividade alimentar, ao toque, tecidos, a movimento, que aí entra a parte do equilíbrio, do labirinto, né? Então, essa sensibilidade pode ser muito grande, ou ela pode ser pouco reativa, e aí são crianças que, por exemplo, caem, machucam e a família não descobre que a criança machucou. Quando vai ver, já está até inflamada lá a ferida e a criança não falou que machucou, né? Ou pessoas que se cortam,
né, que autoflagelação, né, se coçar muito, se machucar, é porque é como se não sentisse mesmo, né, não sentem, né, tem, a sensação está em menor quantidade. Então, aqui do critério B, a pessoa precisa ter duas. Então, a pessoa pode ter seletividade alimentar, e ser muito rígida aí com as suas rotinas. Ou a pessoa pode ter hiperfoco em dinossauro e ter uma estereotipia vocal, uma ecolalia, né? Ela não precisa ter as quatro coisas. Duas já basta para fechar o diagnóstico se tiver as dificuldades também de comunicação e interação. Aí aqui a gente vai entrar no outro assunto, gente. Aí eu queria saber de você se alguém quer fazer um comentário, quer fazer alguma pergunta dessa parte. O que que vocês estão achando? Ana Cecília, Priscila, Célia, quem chegou aí depois. Tem algumas pessoas que eu não estou vendo o nome. Alguém quer comentar alguma coisa, né? Perguntar. Quem tem Oi, aí, né? Ana. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem? Joia, e você? Tudo jóia. Ana, paralinguístico? O que é essa comunicação paralinguística? É o que está ao redor da linguagem, que não necessariamente é as palavras, né? Mas, por exemplo, falar muito devagar ou falar muito rápido, né? Tem criança pequena que fala, parece que está dando uma palestra, né? Ou fala com uma voz de robozinho. Então, são coisas que envolvem a linguagem que estão ali no entorno. Então, às vezes, o conteúdo a pessoa tem. Ah, ele fala. Ah, ele fala tudo. Tudo que ele vê, ele fala, mas ele conversa, ele consegue se expressar numa conversa, responder uma pergunta adequadamente, conversar o assunto que a pessoa está conversando. Então, é isso Entendi. que está ao redor, assim, Ótimo, entendi. Obrigada. né? Porque às vezes fica muito nisso, né? Assim, a criança fala ou não fala, né? Ah, ele fala. Ah, então não é autismo, né? Mas ele fala o quê e como que ele fala, né? E para que que ele fala? Ele É só muito fala. comum, é muito comum a gente observar o que a gente às vezes fala assim, a fala robótica. Eu Uhum. já vi, eu já atendi crianças com uma fala que parecia um rabozinho, crianças que falam cantado, parece que está cantando quando está falando. Já atendi criança, um menininho, que ele mudava a frequência da voz. Ele falava tudo, mas ele falava grosso, bem grosso, assim, parecia que era um, né? Pegou algum aspecto da linguagem ali e fixou nele e ele falava. Então, o volume da voz, tem algumas crianças que falam muito baixinho, a gente brinca até que parece os Minions, aqueles desenhos, fala bem baixinho, e você tenta decifrar ali o que está sendo dito. Então, são essas características que vão além da produção da fala. A Ana falou certinho. Oi, Priscila, Ina, pode perguntar. tudo bem? Ei, tudo jóia? Aproveitar para minhas dúvidas, tá? Tô Sim. amando esse tema. A questão da comunicação ainda é difícil para eu perceber. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem me ajudar num diagnóstico diferencial. Tem um menininho de 9 anos que comunica bem, chega perto das pessoas, pergunta, embora um pouco inadequado na fala. Porém, ele tem uma fala de vez em quando que muda muito a entonação. Aí, às vezes, ele fala, tipo esse menino que a Ana Guiomar falou, com uma voz Uhum. mais grossa, e na mesma frase ele põe uma voz grossa, uma voz fina, uma voz grossa, uma voz fina. E os tiques, ele tem tique vocálico, que vai e vem, tique do olho, muito. Uhum. Ele não olha frequentemente para a gente, quando fala, olha e desvia, mas ele não tem um problema de te olhar, não. Assim, às vezes ele fica um tempão te olhando, mas muito frequente. Aí ele vai e faz assim, fica assim olhando para baixo, piscando dessa forma. Igual eu disse, a comunicação
ela até que flui bem, ele faz perguntas sobre com quem ele está conversando, como é a vida dessa pessoa, ele se interessa em alguns aspectos. Mas o que mais chama a atenção é essa modulação da voz, que é bem frequente, e os tiques que às vezes vão e vêm, vocálico, da boca, do olho, e às vezes ele tá com os três ao mesmo tempo, aí depois de uma época ele só tá com um. Quando ele tem essa questão dessa entonação da voz, a gente falaria que ele tem uma questão de comunicação ou não? É, É, uma na, alteração no fluir, né? Como é que é a palavra que usa? Isso. Na é, fluência Na verbal. fluência. É uma alteração paralinguística, né? Existem até alguns artigos agora mais recentes falando dessa alteração na frequência da voz, que é do grave e agudo, que a gente chama de pitch, e loudness, quando é a variação da intensidade. Tá? A hora tá alta, a hora tá baixinho, tá fraquinho. Isso é um ponto, sim, viu, Priscila? Muito observado. É, conforme a criança vai aumentando o repertório linguístico, ele vai melhorando nos aspectos de comunicação, esses sintomas costumam a ir reduzindo, isso que a gente observa. Tem um paciente que eu e a Ana atendemos em comum, eu não sei se a Ana vai lembrar, ele tinha uma característica de fazer assim, Aham, é essa. raspava a garganta. É, e aí, conforme essa criança ela foi adquirindo a habilidade de comunicar, mesmo que não tão eficiente, essa característica foi sumindo, né? Então, ela foi ocupando isso com a capacidade de verbalizar, de falar. Outra coisa que é muito comum como comorbidade do autismo é a apraxia de fala, que é uma dificuldade de programação motora, que não está parecendo muito o caso desse paciente seu, Priscila. Mas tem alguns pacientes que vai ter dificuldade de articular, aí é uma dificuldade mesmo na produção de fala, que está relacionada à apraxia, uma comorbidade comum nos autistas, e principalmente com um nível de suporte um pouquinho maior. Mas essa observação sua é pertinente, sim, é uma característica. E aí eu queria Eu, complementar essa questão do contato visual, Priscila, porque ele já é um menino de 9 anos. Então, com 9 anos, ele já aprendeu a olhar, né? Provavelmente ele falaram com ele, ó, você tem que olhar, olha para mim quando você estiver falando, né? Então ele aprendeu isso. Em relação às perguntas, como que são essas perguntas? E realmente essas perguntas são pertinentes? É, com outros menininhos, com coleguinhas, como que são as perguntas? Porque o paciente chegar na clínica e falar assim, essa blusa sua, essa blusa é de tal marca, você comprou no BH Shopping, não sei o quê. Quer dizer, que, né, que assunto é esse? Então a gente tem que pensar que às vezes o conteúdo está inadequado. Que relação que ele vai manter com uma pessoa iniciando uma conversa por esse ponto? Né? uhum. Então, geralmente uma criança típica, ele chega te contando assim que ele tem um brinquedo, que ele gosta de brincar. Aí ele pergunta se você também tem filhos, se seu filho brinca e tal, mas é mais superficial assim uma conversa. E ele quer mais saber de brincar com você do que de saber detalhes da sua vida. Né? Então, são sutilezas, é muito difícil realmente fazer o diagnóstico, né? Porque Além são de difícil, coisas muito Ana, sutis. além de difícil, quando é nível de suporte um ou até sem suporte, e com comorbidade, fica muito difícil até para a família entender a necessidade do diagnóstico. Por exemplo, essa criança, ela passou por uma avaliação neuropsicológica aos 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. E aí ficou confirmado um TDAH e já tinha suspeita do TEA por causa de vários sintomas, além dos que eu falei. Mas aí não, ficou melhor explicado com o TDAH. Ele foi diagnosticado apenas com TDAH, faz uso da Ritalina e ok. Na sala de aula, ele não tem maiores prejuízos, um desempenho acadêmico bom, é, com o uso da Ritalina, né? Auxílio lá da mãe, mas ele tem um bom desempenho acadêmico. E questão de amizade, por enquanto, também é bom.
E aí a mãe fica muito, e aí eu também fico muito nessa. Eu não estou vendo sofrimento e nem prejuízo. Embora eu vejo muitos traços, eu não estou vendo o prejuízo que essa criança poderia estar tendo ou o sofrimento. E aí? Então, é a condição para ser autismo é ter prejuízo, né? Agora a gente vai ver Uhum, assim, ele está com 8 anos, às vezes estuda com esses coleguinhas há muito tempo, né? Será que quando ele entrar no 6º ano vai ser considerado diferente e aí vai começar a sofrer bullying? Porque é o que acontece muitas vezes, né? Se o diagnóstico não vem na primeira infância, ele acaba vindo depois, em épocas da vida onde certas circunstâncias requisitaram mais dessa pessoa. Mas eu acho que o importante agora, vocês continuam aí, às vezes, com esse ponto de interrogação e vão intervindo e ajudando ele a se desenvolver no que ele pode trabalhar e desenvolver. Acho que isso é o mais importante. Está tendo uma assistência, está tendo um suporte, né? Eu tive um paciente, comecei a atender ele assim com 10, 11 anos, já tinha diagnóstico de TDAH há muito tempo. A gente ficou com muita dúvida, eu e a mãe, e a gente começou a correr atrás. Eu comecei a aplicar algumas escalas, e aí o menino foi para um médico, passou em mais de um, e aí um determinado médico deu o diagnóstico. Hoje, ele está com 13, quase 14, ele está muito autista, eu falo assim. Hoje está aparecendo muita coisa nele, sabe? De inflexibilidade cognitiva, muito mesmo. Eu atendo ele em grupo, ele quer jogar o jogo dele, tem que ser do jeito dele, ele tem uma fixação por cartas, por baralho, e aí, se o baralho tiver amassado, ele não quer jogar. Então, assim. Às vezes em outra fase da vida vai ficar mais claro, né? Mas ele foi, de uma certa forma, amparado e assistido. Eu acho que é por isso que ele chegou até os 12, 13 anos sem grandes prejuízos, porque observaram que tinha alguma coisa, mas que não sabia o que era, mas deram um suporte para ele. E aí ele conseguiu vencer aquela etapa da vida, né? Mas é uhum, difícil. Agora, sim, tem outras escalas que pode ser aplicar, né? Algumas escalas que podem ser aplicadas, se quiser fazer essa investigação mais a fundo, né? Porque tem coisas uhum, que às vezes ninguém nem fala e ele nunca fez para você, mas que existem, mas que não são reveladas, que é o masking, né? Que é a máscara que o autista tem, as mulheres têm mais, mas que nos homens pode ter também, de esconder certas coisas que acontecem só no privado dele, que ninguém mais sabe que acontece. Priscila, se você quiser falar mais alguma coisa, é que a Fran está querendo falar também, e a Flávia. Você tem mais tá, não, alguma muito coisa? bem, não. Obrigada. Então, vou passar para a Fran. Ela estava falando do filho dela, que repete muito, mas não conversa. Boa noite, Boa noite, tudo bem? Eu sou uma mãe atípica, tenho um filho bem-vinda. de 3 anos, tenho um filho de 4 anos, que ele fez 4 anos, e ele parece um papagainho, sabe? Ele escuta frases na televisão da gente, ele repete, porém ele não se comunica com a gente, né? Não fala o que ele quer, o que ele sente. Então é mais assim a repetição, né? Seria ecocalia, né? Valia. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, né, que eu tenho com ele, essa questão de eu ter que adivinhar o que ele quer, porque ele fala, por exemplo, se ele quer água, ele não fala, eu quero água, mãe, ele fala água, sabe? Ele não fala uma frase dizendo o que ele quer, o que ele sente. Então, a gente tem que acabar adivinhando, né, o que ele quer. Então, acredito que é só com terapia mesmo para desenvolver, né? O que eu É, queria saber é que com o trabalho da fono, será que ele consegue desenvolver essa interação? Ou será que ele, como ele é autista, ele vai ficar com essa ecocalia? Ou com a terapia isso vai ajudar ele na comunicação?
Então, com certeza a terapia ela ajuda na comunicação. É uma criança ainda pequena, né? Que ainda a gente não pode definir o que que ela vai ser, o que que vai acontecer com ela, né? De imediato, assim, é, mas desenvolve. A terapia auxilia bastante. Mesmo que ele seja uma criança que não vá desenvolver a linguagem, existe, né, os autistas não verbais, tem outras formas de comunicação que pode ser desenvolvida, né, inclusive a comunicação alternativa, e aí é, vai de cada paciente para cada paciente sendo avaliado. É, porque às vezes eu dou muitas dicas assim para os pais, que às vezes a gente interpreta tudo como ecolalia como algo que não tem sentido. Mas sempre volte a olhar para o seu filho, olha para ele, escute ele, porque às vezes dentro dessa ecolalia ele está dizendo alguma coisa. Normalmente a ecolalia é disfuncional, mas às vezes a criança utiliza isso para pedir socorro, para pedir alguma coisa. Então, assim, olhe para ele, olhe nos olhos dele, e com certeza vocês vão estabelecendo um nível de linguagem, de comunicação, mesmo que não seja essa igual a gente está fazendo agora, que é de formação de frases completas, com verbo, artigo, e aí por aí vai. Até Mas o desenvolvimento. ele gosta muito, o hiperfoco dele é as letras, né, e os números. Então ele já sabe escrever, já sabe montar as palavras, já sabe escrever mamãe, papai. Aí eu comprei um quadro para ele, eu estou tentando trabalhar com ele com isso também. Então ele já escreve mamãe, já escreve papai, já escreve algumas coisas, né? Então, o hiperfoco dele é mais isso. Na questão da leitura também, eu leio o livro para ele à noite, ele já decorou os livros, daí ele fica ali lendo, sabe? Uhum. E aí, Fran, você vai aproveitar a ecolalia para estabelecer a comunicação funcional. Então, por exemplo, ele falou só água. Aí você fala para ele: Mamãe, quero água. Você fala como ele deveria falar. Aí ele vai repetir: Mamãe, quero água. E aí ele vai Eu repito aprendendo bastante. as frases, É, né? E é com eu repito repetição, é repetição que faz aprender. isso. Eu tento repetir, mas com outras frases, por exemplo. Ah, você quer água? A mãe vai pegar água para você, sabe? Eu tento ficar Isso. repetindo várias vezes. É, você está demonstrando para ele que compreendeu o que ele falou, isso é importante também, né? Porque às vezes tem criança que não fala, que vai a chorar, vai fazer birra, que até era o segundo tema aqui, que hoje já não vai dar mais tempo da gente falar, mas que era até a intenção da gente falar sobre isso, né? Mas você também pode falar na primeira pessoa, porque dos problemas lá de linguagem verbal é não falar na primeira pessoa, né? Então a criança fala, por exemplo, o João quer água, em vez dele falar eu quero água. Aí ele fala o João quer água, então ele fala na terceira pessoa, né? Então ele tem que, porque ele ouve, igual você falou, assim, mamãe vai pegar água. Então ele ouve você falando na terceira pessoa, né? E quando ele Então, conseguir fazer, né? Quando ele conseguir falar a frase da maneira adequada, dá logo o reforço positivo para ele, né? Reforça que a tendência é a criança ir repetindo. É muito importante você ter um diálogo aberto com a fono que estiver atendendo ele, porque eu acho que em casa é, é o maior tempo que a criança passa, então precisa ter isso muito bem orientado, que com certeza o desenvolvimento vai ser bem mais rápido. Obrigada, pessoal. de nada. Ô, Flávia, você também quer falar? Ô, Ana, quem quer falar é o meu filho, o Flávio, Ah, tá? Ele que está aqui ótimo, Flávio. Boa noite, tudo Bem-vindo. bem? Boa noite. Meu Flávio. Eu tenho autismo em grau leve e eu tenho que perguntar para vocês sobre questões fisiológicas associadas ao autismo, principalmente na primeira infância, como, por exemplo, refluxo, amigdalite
e também sobre depressão infantil em autistas. Como é que funciona essa questão da comorbidade com da depressão como comorbidade? Como é que vocês lidam com isso? Aí essas são as minhas dúvidas. Ô Flávio, nós não somos médicas, né? E você falou mais algumas questões médicas, mas o que a gente já estudou, que geralmente a pessoa com autismo, ela tem também um sistema orgânico mais frágil. Então, ela está mais sujeita a, por exemplo, alergias, né? Então, a amidalite pode ser alérgica, né? Problemas respiratórios, alergias alimentares também, problemas intestinais. Então, isso não é nem causa do autismo e nem critério diagnóstico, mas são coisas que aparecem junto com o autismo, então é muito frequente. E se a gente pensar também numa criança que às vezes tem mais dificuldade de entendimento, de interação, às vezes ela pode também se contaminar mais facilmente, colocando coisas na boca, né, que inadequado, então às vezes criança pequenininha, tem crianças que têm essa necessidade muito grande de mastigar, né, de oralidade, então ela tem um risco maior de ter infecções. Tem crianças que não aceitam que escove os dentes, então vai acontecendo uma cadeia de problemas, né, gente? Então o autismo, é, hoje a gente tem visto no dia de hoje mesmo, né, alguns médicos falando que a gente segue, que a gente não pode romantizar o autismo, né, com esses personagens de série de TV, né, que são pessoas inteligentíssimas, que têm, às vezes, alguma característica, mas que tá tudo bem ali na vida dele. Não, porque realmente vem muitos problemas juntos. Então, as comorbidades elas têm as comorbidades psiquiátricas, mas também tem essa frequência de outros problemas de saúde também. São muito frequentes por causa das dificuldades que a criança tem, às vezes, de atender comandos, de seguir certos padrões, e também de uma fragilidade do organismo, que ainda não foi estudado tudo, assim, ainda não se sabe. Ele é multifatorial, até essa parte genética são vários genes, né? Então tem alguns genes mais específicos, mas tem outros também que aparecem muito, que é diferente, por exemplo, da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21 e que tem certas características. E até os problemas clínicos da síndrome de Down são bem relatados, problema cardíaco, né, problemas de visão. Então, assim, é tudo bem delimitado. O autismo ainda não, ainda está sendo estudado, né, mas sim é frequente. Sobre a depressão a gente já observa mais na adolescência, né, não tanto na infância. Né, do autismo que a gente observa mais na infância, como comorbidade, é mais o TDAH. Né? Aí eu não sei te falar assim diretamente, ainda não vi nenhum estudo de depressão na infância, mas eu acho que seja possível nos casos que a criança sofre bullying, que ela sofre rejeição, né? Às vezes é rejeitada, às vezes até pela própria família, né? Então, acredito que possa acontecer, mas a depressão é mais frequente, né, em adultos, né, nas mulheres ela é mais frequente, né? Numa fase posterior aí da vida. Ótimo. Muito Ah, obrigado. você quer complementar, Ana? É uma coisa interessante que é o Flávio, né, Flávio? Flávio, o Flávio falou, né, e que muitos neurologistas falam, é para ficar atento na criança que tem autismo nessas questões orgânicas, né, como amidalite, né, eles citam até essas mesmo. Talvez o Flávio deve ter visto aí de algum canal aí falando sobre isso, porque muitas vezes eles são desencadeadores de crise. Então, você tem que ficar atento ao estado da saúde para evitar, né? Tecnicamente não gera um agravo do quadro, mas isso gera uma irritabilidade. Então, era um outro tema, né, que a gente ia falar, causa algumas alterações comportamentais. Então, tem que ficar atento às questões orgânicas para evitar isso.
é um ponto que é bem colocado. E muitas vezes a criança, por uma dificuldade de comunicação, às vezes ela está sentindo e não consegue expressar aquilo que está ali incomodando. E aí o que manifesta é a alteração comportamental. Eu acho que o que incomoda mais é a dor de ouvido que os médicos falam, né? Porque a amidalite você percebe Exato. melhor, não engole, né? Fica vermelha a É, boquinha, mas a dor isso. de ouvido é um desencadeador de muita crise mesmo. Até hoje. Ô, Ana, É. e quando você fala que o Flávio ele deve ter visto em alguma coisa, não, isso aí foi por experiência própria mesmo. Experiência própria, né? É muito comum, porque é comum e é um assunto sempre muito falado, né? Que a gente tem que sempre que ficar, nós que somos terapeuta, ficar bem atento, assim, quando tem uma mudança muito brusca no comportamento, e aí, às vezes, pode ser uma questão orgânica, né? Então, nem tudo é só autismo, às vezes, as questões orgânicas alteram mesmo. E foi muito bem Ô, observado por ele. isso mesmo, que o Flávio ele está com 19 anos, mas o diagnóstico dele saiu há 4 meses, né? Então, para a gente está tudo muito Interessante. recente, né? Pois é. Isso. Aham, ótimo. Muito Obrigada. Então, só para você nos ajudar, Flávio, quando a gente fez aquela descrição, aquelas coisas que aparecem na primeira infância, hoje você consegue reconhecer essas coisas desde quando você era pequeno? Ah, tá. Perdão, gravou aqui pra gente. Você Não pode Ah, tá. ouvimos. Eu perguntei se quando a gente estava relatando aqui sobre os sintomas, né, os critérios diagnósticos, as coisas que acontecem lá na infância, se hoje ele consegue perceber que já acontecia com ele quando ele era, né, quando você era pequeno, Flávio, você já conseguia. Hoje você consegue reconhecer como que era lá no passado? no geral tudo, sabe? Quando você recebe o diagnóstico e você pesquisa bastante sobre isso, você acaba tomando uma noção de que não são fatos pontuais, é uma vida toda que é descrita ali, sabe? Então, diversos fatos da minha infância, como por exemplo, interesses específicos, hiperfoco, irritabilidade, problemas envolvendo hipersensibilidade sonora, problemas intestinais mesmo, como vocês disseram, que podem estar associados ao autismo. Então, são muitas Nas coisas interações. nas interações. E eu perguntei da depressão infantil no autismo, porque até hoje eu lido com essa questão do transtorno depressivo. E ele começou na infância. Então, eu fiquei meio em dúvida se poderia ser uma coisa incidente, assim, no transtorno, ou se é um fato pontual. Mas, mesmo assim, muito obrigado pela oportunidade de falar e pela atenção. E quando o Flávio fala dessa depressão na infância, é uma coisa que vocês pontuaram aí. Essa depressão dele veio após ele ter sofrido um bullying, tá? Então, ele era muito novo, aí com uns 7 anos que iniciou esse processo aí de bullying, então, nessa faixa aí dos 7 até os 9 anos, quando chegou aí por volta dos 9, ele já estava com uma depressão bem profunda, né? Então, teve esse episódio aí do bullying, né? Para ele ter entrado nessa depressão que ele Isso. Que aí é fala. uma Eu coisa mais colocaria até, reativa, né? aham, Uhum. até tive experiência com algum paciente que tinha associado também o toque e o transtorno depressivo. E quando a gente vê, tem a relação com o bullying, igual a Ana falou, mas até mesmo por não se sentir adequado no ambiente, não se sentir encaixado. Então a criança, o indivíduo, ele fica ali com aquela luta interna de não conseguir se adequar ao grupo, né, interagir, essa parte da interação social, ela interfere bastante. E tem mesmo uma relação do autismo com a depressão, né? Depois a gente pode até estudar um pouco mais para falar, mas tem sim.
É porque Ótimo. geralmente o que aparece mais como comorbidade são os outros transtornos do neurodesenvolvimento também, né? Que aí é o TDAH, deficiência intelectual, o TOD, né? Então, e alguns transtornos psiquiátricos são muito reativos, tem muito a ver com como que a família lida com a situação, como que a criança lida. Então, tem mais fatores ambientais aí presentes. Né? Então, assim, a depressão, quando acontece um fato, é uma depressão reativa, né? Aconteceu um fato e aquilo mexeu comigo. E a depressão orgânica, mesmo que é questão lá de neurotransmissores que não são produzidos, né? Ela já é mais comum em outras fases da vida, né? Ou quando acontece também algum evento traumático e desencadeia, né? Então ela não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aí por isso que ela entra numa outra categoria, mas também é comorbidade, quer dizer, acontece junto, né? Mas é num nível diferente, né? Talvez os aspectos ambientais eles estão mais presentes do que os aspectos genéticos, mas também tem genética, né? Então tem famílias que são mais depressivas, então também tem fatores genéticos presentes também, mas geralmente ela é mais desencadeada por fatores ambientais. Mas eu vou procurar, eu fiz um curso, nesse curso de análise comportamental, fala da depressão, mas não falou da depressão associada ao autismo. Falou da depressão numa outra categoria. E aí eu vou ver, lá tem vários artigos, vou ver se tem algum artigo falando sobre isso, aí eu te mando, tá, Flávio? Bom, obrigada, Ana. Muito obrigado. Gente, nós já estamos bem adiantados aqui na hora, né? A gente planejou, mas um tanto de coisa para falar, mas é ótimo, né, que as perguntas vieram de vocês. E só que tem várias pessoas caladinhas aí. A gente quer saber se tem mais alguém com alguma pergunta, né? Se a gente já pode ir encerrando, mas se tem mais algum assunto, algum comentário aí para a gente ir fechando essa noite de hoje. Ô, Ana, gostei demais, tá? Ana Guiomar, né? Também. Aqui gostei demais e espero que vocês façam, assim, promovam mais eventos assim, que pra gente é importante, né? Ajuda demais. Ah, que bom. Pois nós vamos convidar as outras colegas aqui também. A Ju, ela é psicopedagoga, a Priscila, é psicóloga, a Lucilene, é assistente social. Obrigado você, Lu, pela presença. Aí a gente pode, né, também trabalhando outras temáticas mais ligadas às outras áreas, né? A Viu, Ana, Ana? oi? Eu trabalho em escola, eu sou pedagoga e eu também sou psicopedagoga. E eu percebo assim que os adolescentes, eles precisavam muito de algumas informações, sabe? Porque muitos assim estão sofrendo com ansiedade, com depressão também, muito uso de tela também, eu percebo isso. Então, eu não sei se vocês vão fazer algum outro evento que eu possa convidar esses adolescentes para participar, ou se tiver algo aí que puder contribuir, eu agradeço. Sim, deixa seu contato aí pra gente no chat, que a gente te informa, sim, né? Meu pensamento era mais os pais. É, eu tô com vários pacientes novos assim na clínica, então a minha ideia era estar, né? Porque a gente fala ali no consultório, mas é um tempo mais corrido, e então minha ideia é fazer alguns encontros assim, mais com temas
voltados para ajudar mesmo os pais a lidarem com as situações. Mas essa necessidade de informar, de falar de saúde mental, isso é uma realidade que é do Brasil inteiro, assim, a gente está sempre precisando falar sobre isso, né? Sobre esses temas. Você é de qual cidade, Fran? Eu sou de Araucária, eu trabalho no estado. Ah, sim, que eu notei o sotaque, né? Diferente. Imaginei mesmo que era do sul. É E cansaço então, mesmo. mas o Fran, procure aí a sua rede também local, né? Os serviços de saúde mental na região, CAPES, Unidade Básica de Saúde, né? Com certeza você vai conseguir sensibilizar algum profissional para ser seu parceiro, né? Porque quando a gente levanta algum tema, eu trabalhei muito tempo com ONG, fazendo trabalhos em escola, e aí, quando a gente trabalha essa questão de tema, a demanda aumenta. E aí surge o problema e você tem que saber para onde que você vai encaminhar aquele menino, né? Aí ele te relata ali depois de uma palestra uma série de coisas que está acontecendo com ele. O que que você vai fazer, né? Então, assim, é claro que eu posso fazer, Ana Guiomar pode, qualquer um de nós aqui podemos dar uma palestra, falar alguma coisa, mas a gente tem que pensar também nessa continuidade, né? Aonde que ele vai ser acolhido para ele conseguir resolver, que ali vai ser só um despertar de um assunto, mas, né, a necessidade vai aparecer a partir dali. E às vezes outros que nunca falaram nada também vão se manifestar, né? Começar a ter coragem de falar dos assuntos. A gente que é pedagoga, a gente percebe, a gente chama os pais, a gente dá encaminhamento, porém é muito, a demanda, né, da região é muita, então falta muito profissionais para estar atendendo. Então, tem adolescente que está na fila para psicólogo aí mais de um ano, então a demanda é muito grande, né? Então, quando você vai, eu já levei já profissionais em escola para fazer palestra com professores, com os alunos, mas eu achei bem interessante vocês falar a questão da fala, né? A gente tem muitos alunos ali que têm também essa dificuldade de comunicação, então trazer alguém diferente, alguém que fale também seria bem interessante. Mas a gente procura sim, a gente dá encaminhamento, porém a demora que é grande, né? Realidade nossa de Brasil, aqui também vivemos, né? Essa realidade. Minhas colegas estão aí, eu estou de férias, elas vieram só porque estão com saudade de mim. E, mas já estou quase voltando já também. Mas essa realidade, né, essa insuficiência dos serviços, isso realmente é uma realidade, ainda uma triste realidade que nós vivemos. Lu, quer falar? Meninas, eu queria agradecer, foi muito bacana a iniciativa de vocês. E assim, eu tô aqui pensando nos nossos pacientes lá, a gente vai passando, é um filme, se vendo, lembrando dos meninos, das crianças que a gente conhece, às vezes a gente tem alguma desconfiança ou alguma suspeita aí da hipótese, e achei muito bacana, né, eu achei muito importante e pertinente também as questões do Flávio, que ele trouxe, que eu também não conhecia, né, essas questões orgânicas, e aí foi muito bacana. Eu queria agradecer mesmo. Ô, Ana, agora que eu consegui clicar aqui, eu tô com saudade mesmo. Hoje, então, eu atendi uma que ela falou comigo assim: eu quero saber se eu tenho autismo, se eu tenho borderline ou se eu tenho esquizofrenia, mas eu quero saber. E assim, é muito triste, porque igual a gente falando com o Flávio aí, já consegue identificar, assim, demorou tantos anos e tal, mas o sofrimento, né, a questão do que você pontuou aí, que ele falou, né, da depressão que vem, muitos casos que a gente já atende vem a partir justamente do bullying, né, que acontece muito nessa fase da adolescência,
e fechar esse diagnóstico às vezes é necessário, né? Assim, para até, né, quando ela me pontuou, para parar de sofrer, ela quer saber o que realmente tem. Não, assim, eu não tenho só ansiedade, eu não tenho só. Eu falei assim, mas vai fechar seu diagnóstico, realmente vai fechar seu diagnóstico, porque causa um sofrimento também ela não saber, ela relata, né, a estranheza que ela se posiciona com relação aos colegas na escola, né, as dificuldades. Então, assim, realmente, tem uns casos que são mais difíceis de fechar o diagnóstico, mas é necessário pelo próprio adolescente, né, pedindo que seja feito esse diagnóstico, né, para ele, né, assim, para ele também saber o que que ele tem, saber lidar, né, e aí já vai pegando os pontos, assim, o que que é do autismo, o que que é disso, porque alguém pontuou isso para ele, e até foi nas minhas férias, né, que aconteceu isso, assim, aí ela quer saber, eu realmente quero saber, eu falei, não, seu diagnóstico vai ser fechado, né, mas é assim mesmo, tem casos que não é com pouco tempo que ele é fechado, diante de tantas questões, né, que tem para fechar, né, um diagnóstico mesmo, igual você falou, não, antigamente era fechado de outras formas, né, então tinha vários diagnósticos, né, e dentro do diagnóstico também tem, né, tem as questões que são tratadas primeiro, né, com ansiedade, a depressão, são várias questões que têm que ser abordadas também primeiro, né, então, assim, é um trabalho mesmo, assim, que a gente tem que, cada dia mais, igual a colega falou aí, a Fran, igual vocês falaram, né? Que a gente tem que às vezes pensar assim, como ampliar pelos nosso grupo mesmo, né? Que eu e a Ana Luísa fazemos junto, lá dentro do espaço de trabalho, mas assim, ampliar demais, a gente não vai ter como atender, mas às vezes dentro do nosso mesmo espaço a gente precisa. Aí eu falei, pois é, então dentro do espaço aqui do trabalho que você tem que vir mesmo, porque às vezes você nunca veio, e aí que a gente precisa trabalhar junto com outros pares para ajudar a fechar seu diagnóstico, fica mais fácil. E com outros, até adolescentes também, que têm as mesmas dificuldades, facilita fechar o diagnóstico, facilita para o médico, facilita para todos os profissionais que estão ali na observação, né? Quando a gente sai de férias, entra outros pares para ajudar a olhar, isso tudo vai facilitando, né? Cada um tem um seu olhar, né, dentro da sua função, mas a gente trabalha junto, né? A gente já consegue junto, é, é, cada um, como se diz, com um pedacinho do quebra-cabeça, e eu acho que a gente soma, todo dia a gente soma, né? Então, quando um colega entra de férias, o outro já nos, né, pega ali, atende, já ajuda, ou tem uma questão de ansiedade mesmo, que ele tem que ir no plantão e tal. Então, isso tudo nos ajuda a conectar ali, né? E a gente vai fazendo os pares. Eu acho que é assim que a gente vai fazendo os pares para ajudar mesmo, em qualquer diagnóstico, não é só no autismo, né? Eu acho que qualquer diagnóstico, qualquer sofrimento, em qualquer amparo que a gente tem que dar, né, na questão da saúde mental. É isso, muito obrigada às Anas e às colegas, né, que estão o tempo todo nos ajudando, né? Obrigada, Lu, pela sua contribuição, porque o diagnóstico do autismo é realmente uma construção, né? Quando a gente fala que é um diagnóstico clínico, é porque é isso, é observacional, né? Então, o que a mãe observa, o que o próprio adolescente observa, os profissionais, né? Eu tenho vários pacientes meus que ainda não têm fechado o diagnóstico. A gente faz a escala e a escala dá ali na linha do meio, né? E aí fica sempre aquela dúvida. E aí o que que a gente pode fazer? Ajudar na dificuldade da pessoa, né? É claro que o diagnóstico liberta, né? A pessoa se sente realmente, ela se encontra ali, ajuda demais. Mas tem os casos que a gente ainda, pelo que está descrito, ainda não conseguimos, né? Porque a gente está no DSM-5. No DSM-3 já falou de autismo, no DSM-4 aprofundou um pouco mais, já estabeleceram mais os critérios, no DSM-5 ficou mais claro ainda. E talvez numa próxima revisão, né? O DSM-5 foi 2018, aí teve uma revisão em 2021. Então é tudo muito recente, né? O DS
M4 era de 2014. Então, é tudo muito recente. Então, talvez, né, 2030, os pesquisadores consigam nos ajudar mais ainda a clarificar, né, essas questões e talvez a questão genética aí também, né, tenham novas descobertas, né? Então, é uma construção, é no dia a dia que vai se construindo, porque os casos mais graves eles são muito claros, né? Aquele menino que você não precisa ser profissional para você perceber, né? Você bate o olho, você sabe. Esses são fáceis. Agora, né, os casos de nível um de suporte, né, que são mais difíceis. A gente nem está gostando muito de falar leve, porque não é leve para ninguém, assim, tudo é muito difícil, é muito complicado, são muitas questões. Acho que quanto mais a pessoa sabe, mais inteirada ela tá, ela sofre mais, né? Então, nível um de suporte, vamos assim dizer, né? E aí é bem complexo. Flávia quer falar mais alguma coisa? Nós já vamos encerrar. Nós temos que dormir, descansar. Amanhã é um novo dia. Não abriu ainda, não. Agora. Não, não, Ana, é que eu tinha esquecido de fechar ali, tá? Ah, então tá bom. Ótimo, Gente, aqui. então, muito obrigada, né, a todos. Depois, quem quiser mandar mensagem também, assim, com sugestão de outros temas, né? Já falaram aqui algumas coisas, né? E podem falar mais. Agradeço a Ana Guiomar, que se Eu que agradeço. disponibilizou a Eu que vir agradeço. compartilhar com a gente, porque a gente trabalhava junto e agora estamos em outros setores. E aí a gente fica com saudade mesmo dessa partilha aí de conhecimento, né? Então eu faço esse Obrigada. movimento aí de aproximação. Que bom. Mas foi muito bom, obrigada. Queria tirar uma fotinha nossa. Vou parar aqui